Olá, eu quero me apresentar. Meu nome é Neuza Baldini. Eu tenho um site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, e também o meu canal no YouTube, Neuza Baldini. Então, se você desejar ouvir um pouco da palavra de Deus, estarei falando algumas coisas sobre o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele profetizou no cativeiro em Babilônia por um período aproximadamente de 22 anos. O que me chamou a atenção, estudando o livro de Ezequiel, apesar de já ter lido várias vezes, mas observando a maneira como ele ministrava para a nação de Israel que estava ali em Babilônia, passando por um período de um cativeiro de 70 anos, e Deus escolheu o profeta Ezequiel para exercer ali esse ofício de profeta. Não é? Então, você presta atenção da maneira como este homem falava, este profeta, esse homem de Deus, não? Ele entregava as mensagens para o povo, e eu observei aqui que segurança, que intimidade que Ezequiel tinha com Deus. Então você vai me perguntar, mas o que te chamou a atenção, Neuza? Bem, quando ele entregava a profecia, que ele falava aquilo que Deus mandava ele falar, ele tinha a certeza, a segurança, a comunhão com Deus de dizer para o povo. Eu vou dizer para você algumas frases, se você quiser anotar, você anota, ou depois ouve um vídeo, assiste novamente. Ele disse essa frase assim: veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Eu não vou recitar o versículo todo. Então, esta frase ele falou 49 vezes no livro dele, do profeta Ezequiel. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo. 49 vezes, olha que maravilha. E por 7 vezes está escrito na Bíblia, no livro, né? Eu estou me referindo ao livro de Ezequiel. Por 7 vezes está escrito, a mão de Deus estava sobre Ezequiel. 65 vezes ele disse, e saberão que eu sou o Senhor. O que me chama a atenção é quando ele profetizava, ele reafirmava. Então ele dizia, e saberão que eu sou o Senhor. 65 vezes você encontra essa frase no livro do profeta Ezequiel. Outra frase que me chamou muito a atenção, ele dizia assim, assim diz o Senhor Jeová, 125 vezes. 125 vezes. Assim diz o Senhor Jeová. Eu uso a Bíblia edição corrigida. Na Bíblia edição atualizada, diz, assim diz o Senhor Deus. Mas como eu uso a corrigida, então eu vou falar como está na corrigida. 125 vezes. Disse o Senhor 3 vezes. Então, isso aqui me chamou muita atenção, porque um profeta, ele chegar e profetizar para uma nação e dizer, e saberão que eu sou o Senhor, ou assim diz o Senhor Jeová, ou veio a palavra do Senhor a mim dizendo, é maravilhoso. Então eu quis chamar a sua atenção como ele profetizava a segurança, a certeza que ele estava entregando uma mensagem da parte de Deus. Então, estarei lendo agora alguns versículos que se encontram no capítulo 1 do profeta Ezequiel. O título diz assim, a primeira visão dos querubins. Então, eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 7. Versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Versículo 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Versículo 3.
veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Versículo 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem. Versículo 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Versículo 7. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam e como a cor de cobre polido. Então, esta foi a primeira experiência que o profeta Ezequiel teve. Ele teve visões que Deus quis mostrar para Ezequiel. Com certeza foi uma experiência muito profunda que ele teve ali com Deus. Ao estar ali junto do povo no cativeiro, né? E as margens ali do rio Quebar, então Deus aparece para ele em visões e ele estava com certeza ali sentindo algo muito misterioso, né? Porque era uma nova experiência na vida do profeta Ezequiel. Nós não sabemos, quando Deus tem um chamado na nossa vida, quais são as experiências pelas quais nós iremos passar. Ezequiel teve esta primeira experiência. Começou tendo visões da parte de Deus. Estarei lendo o versículo 28 do capítulo 1, que é o último versículo do capítulo, onde ele vai descrevendo as visões que Deus mostrava para ele. Eu quero ler para você somente o último versículo, que diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Estarei lendo agora o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Versículo 3. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. É isso que eu acho importante, quando ele diz: assim diz o Senhor Jeová, com toda a convicção. Ele expressava, ele tinha essa maneira de falar, algo muito precioso na vida do profeta. Ele passava segurança para o povo de Israel, que era uma nação de coração duro, obstinada, uma nação teimosa, um povo rebelde, mas foi a este povo que Deus enviou o profeta Ezequiel. Nós não escolhemos o que nós queremos fazer, onde vamos falar e com quem. Quem nos ordena, quem nos orienta, quem nos direciona é somente Deus. E nós temos que tão somente obedecer.
No mesmo capítulo 2, versículo 5, diz assim: E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, você veja bem, você que está ouvindo essa palavra, que o povo, Deus foi avisando para Ezequiel, Ezequiel não foi assim inocente profetizar para a nação de Israel, não. Deus está dizendo aqui, olha, eles, mesmo que eles não queiram ouvir, você pode falar, eu estou ordenando. Então, meus irmãos, quando Deus manda, o profeta tem que falar. O profeta não pode ter medo do rostinho feio das pessoas. O profeta paga um preço, e às vezes um preço alto. Mas esse preço vale a pena, porque estamos fazendo na obediência de Deus. Amém? Continuando a leitura, estarei lendo agora no mesmo capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10. O 6 diz assim: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Versículo 10. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então, você que está ouvindo essa leitura, imagina, né, um jovem profeta que recebe de Deus uma missão de estar diante de um povo que já estava ali em Babilônia por rebeldia, por não ter ouvido a palavra de Deus, porque muitos profetas profetizavam para eles, avisando do pecado, da desobediência, das abominações, e que se eles não se corrigissem, eles iriam para cativeiro. Mas eles não temeram. E é diante desse povo que Ezequiel agora vai profetizar. E ele profetizava. E ele dizia: assim diz o Senhor. E ele dizia: e veio a mim a palavra do Senhor. E mais, e saberão que eu sou o Senhor. Então, Ezequiel foi um profeta de Deus, usado, ousado, determinado, tinha intimidade com Deus e falava o que Deus lhe ordenava. Será que nós estamos falando, profetizando, pregando aquilo que Deus quer? Ou estamos profetizando, pregando e falando aquilo que o homem quer ouvir? Pensemos nisso. Continuando a leitura, estarei lendo agora o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Versículo 3. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca, doce como o mel. Versículo 4. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Versículo 6. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender,
Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eu estou ministrando esta palavra para você, para mim, para nós que fomos chamados por Deus para realizar a obra gloriosa dele aqui na terra. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde pregar o evangelho tá difícil, porque o povo quer ouvir palavras mansas, palavras suaves, palavras doces, palavras que, sabe, que venham a massagear o ego das pessoas. Eles querem isso. Eles não querem ouvir a verdade, querem continuar no pecado, na desobediência. Mas a consequência aqui de Israel foi terrível. O reino norte já tinha sido levado para a Síria. As 10 tribos do reino norte. Agora o reino sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim, foi levada para a Babilônia. Passaram aproximadamente 130, 135 anos após o reino norte ter sido levado para a Síria. Mas o reino sul não se corrigiu. E nós estamos hoje aqui ministrando a palavra de Deus, dizendo para você, procure consertar a sua vida com Deus. Procure obedecer a palavra de Deus. Porque aqui nessa terra, tudo vai ficar. Aqui tudo é passageiro. Mas a eternidade, já diz a palavra, eternidade. Ou passaremos a eternidade com Deus, ou passaremos a eternidade no inferno. Não existem 3 caminhos, somente 2. E você está esperando, prolongando, adiando esse tempo de você aceitar a Jesus, ou fazer uma comunhão, se reconciliar com Deus, ou consertar a sua vida. Pense nisso. Não deixe, não espere que venha acontecer em sua vida trágicas consequências, como aconteceu com as 12 tribos de Israel. Amém? Glória a Deus. Estarei lendo agora Ezequiel capítulo 3, versículos 17 e 18. Então, capítulo 3, versículo 17 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Versículo 18: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então veja bem esta palavra que está também nos alertando que se nós temos a oportunidade de avisar alguém do seu erro, do seu pecado, que o seu pecado o levará à condenação eterna, e nós não avisarmos por medo, por timidez, porque não queremos aborrecer aquela pessoa poderá morrer sem salvação. E a palavra de Deus está dizendo que o sangue daquele ímpio Deus vai cobrar de mim e de você. Você quer que aconteça isso com você? Ou você vai alertar aquela pessoa que é sua amiga, seu parente, seu vizinho, um colega de trabalho, um patrão que está vivendo uma vida de desobediência no pecado, vai alertar essa pessoa que se ela não se consertar com Deus, o final dela vai ser a perdição eterna. E se você não avisar, se eu não avisar, Deus cobrará de nós, que essa responsabilidade é minha e sua. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, por que eu deixei esse versículo para o final? Para que você entenda, você que conhece a palavra, conhece a verdade e sabe que alguns estão realmente vivendo uma vida de pecado. Mas ainda alguém não alertou, não falou para essa pessoa do plano da salvação, do sacrifício de Jesus na cruz, do sangue que foi derramado por essa pessoa. Então você não fala. E essa responsabilidade, como eu já disse aqui, é minha e sua.
E a palavra de Deus está dizendo que se essa pessoa confessar os seus pecados e se arrepender, ele alcança de Deus misericórdia. Mas se ele encobrir as suas transgressões, o versículo está dizendo, nunca prosperará. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, que nesta palavra você possa entender que Deus está falando com você, está falando comigo, está falando para pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador, está falando para pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, está nos despertando para a gente não temer. Cara feia não mata, olhar feio não mata, coração duro não mata. Eles é que poderão morrer sem salvação, se você e eu não falarmos para estas pessoas do amor de Deus, que Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, porque Ele não quer que nenhum se perca. Então, que você receba esta palavra. Se você é uma pessoa que está precisando se consertar com Deus, faça isso hoje. Não deixa para amanhã, porque amanhã poderá ser tarde demais. Um abraço de Neuza Baldini. Obrigada por me ouvir e até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério, seu trabalho, sua saúde e que eu possa receber de você, quem sabe, um e-mail, um zap, dizendo: Neuza, eu ouvi essa palavra que você ministrou e Deus falou ao meu coração. Eu vou tomar posição de servo, como disse Deus para o profeta Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima gravação. Se Deus quiser, se Ele permitir, e Ele quer, com certeza.